aspecto muito importante, que é o seguinte: ter Bolsa Família, ter Minha Casa Minha Vida, ter o programa da cisterna, ter essa chuva de programas sociais que, graças a Deus, estão voltando, ainda que não estejam na prática para valer, porque o jeito que a máquina estava quebrada está duro para fazer andar tudo. É tudo muito bom. Mas tem um detalhe que nós precisamos atender, ficar atento, que é o seguinte: não adianta nada fazer tudo isso e depois vem um golpe, derruba tudo, e o povo volta a viver uma experiência pior do que a que vivia. Então, amar o pobre, não desviar o pobre, é também investir, insistir na educação popular, na conscientização, fazer de cada ato, de cada conquista dessa um momento de educação, de autoconsciência, para formar a raiz do poder popular. Porque, para governar um país, você precisa ter a tal da governabilidade, tem que ter apoio. Se você depende, como nós dependemos hoje, desse Congresso, vocês sabem, não vou perder tempo aqui falar. E no primeiro momento que eles puderem, eles vão nos derrubar. Porque a nossa lógica vai contra a lógica deles. Mesmo que a gente faça tantas concessões como nós fazemos, eles não perdoam como não perdoaram. Você quer mais concessões que nós fizemos nos nossos primeiros governos, que a Dilma fez? Eles não nos aceitam. Só tem um jeito de haver resistência e da governabilidade, sustentabilidade para o nosso projeto, e essa é uma responsabilidade que nós temos com os pobres, porque a sustentabilidade é essencial para que a vida deles mude, para que a vida do povo mude de verdade. É investir na conscientização, na participação popular, não essa participação apenas de conselhos e conferências, que é ótima, tal, mas que não fura a bolha. Miguel, se for na rodoviária às 4h, a hora que o povo está voltando para Águas Lindas, entra num ônibus daquele. Aquelas mulheres trabalhadoras lá, pergunta de que igreja eles são. Pergunta, a gente sabe, os pentecostais, o tráfico e as milícias dividem a hegemonia nessa periferia. Nós não temos futuro se a gente continuar concordando com isso e não romper os nossos formatos, nosso jeito de trabalhar, e não nos abrirmos para esse diálogo. O negócio a crise que a igreja viveu com o final da teologia da libertação está longe de ser uma crise meramente eclesial, uma derrota meramente eclesiástica. Foi uma derrota popular na América Latina, porque a principal fonte, eu arrisco dizer, mais de 80% da militância que foi para a luta social nasceu nas pastorais, nasceu nas comunidades. O tal do nosso querido Santo João Paulo II, que Deus o tenha, deve estar agora consciente disso, do estrago que ele fez quando ele concordou e fez aquele acordo. É uma tragédia, porque basta olhar a periferia. Se você vai em Águas Lindas, você tem bar, igreja, e as meninas adolescentes com as crianças no colo, andando pela... E nós? O que nós estamos fazendo? Isso é olhar, é não desviar o olhar. Nós temos que romper com isso. A esquerda tem que mudar o seu jeito de fazer, a igreja tem que mudar o nosso jeito de lidar. Nós temos que conviver com os pobres, nós temos que estar perto. Havia um tempo no nosso país em que a direita tinha dinheiro, comunicação, poder, aparelho, mas não tinha povo. Não tinha, ou tinha um povo muito pequeno. A diferença é que agora isso virou, do outro lado, eles têm militância. Uma militância ferrenha, que se expressa de maneira absurda nas redes sociais e que faz a cabeça, o Júlio tem toda a razão, faz a cabeça dos pobres, porque essa porcaria do Zap, essa virou o grande... Então, nós temos que ter clareza disso. É um outro patamar de dificuldade. Quando eu falo na importância da gente amar os pobres, fazendo um trabalho de conscientização, de organização, que só é possível
com a presença da gente no meio deles, porque não é indo uma vez por mês distribuindo um panfleto na periferia que a gente vai fazer alguma coisa. Porque entre eu que apareço lá de vez em quando e o pastorzinho que está ali, dando emprego, tirando o pai da cachaça, tirando o filho da droga, recebendo eles com calor no final de semana, em que eles vão acreditar? Então, o grau de exigência nosso hoje, como militantes e como cristãos, é muito maior. Exige aquilo que foi falado aqui, uma mudança dos nossos métodos. Outro dia eu tive uma oportunidade de estar sozinho com o presidente Lula. Eu falei, Lula, é o seguinte, velho, eu não tenho medo de 26. Se Deus quiser que você tenha saúde, nós vamos ganhar essa eleição. E esse governo vai acabar dando certo, até porque a régua do Bolsonaro estava tão baixa, qualquer cara com 2 trecos na cabeça faz melhor. E você tem muito mais trecos na cabeça. Então, daqui a pouco a economia vai crescer, apesar das contradições, não tão brilhantemente como no primeiro governo, porque as circunstâncias internacionais eram outras. O clima político no país já é outro, cultural, internacionalmente nem se fala, o Brasil já passou. Isso vai dar certo. Daqui 2 anos a fome vai estar drasticamente diminuída, eu tenho certeza disso. Agora, o que eu falei para ele é o seguinte, mas esse dá certo, já deu uma vez, mas deu errado, porque durou pouco. Isso é uma irresponsabilidade nossa com os pobres. Nós temos que construir projetos duráveis, projetos sustentáveis,